Abra a palavra de Deus, querido, em Lucas, no capítulo 2, eu quero compartilhar essa palavra com você. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. É interessante como Deus entrega a sua palavra, e de uma forma tão especial como Ele entregou essa. Num primeiro momento, eu pensei que falar desse homem seria algo difícil, mas nessa manhã eu notei que é algo maravilhoso. Eu quero falar com você sobre a vida de Simeão. Amém, amado? Lucas 2, no verso 25 até o 35. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 25 até o 35. Estamos juntos? Amém? Havia em Jerusalém, diz o texto, um homem cujo nome era Simeão. O nome era? Este homem era justo, diz a palavra de Deus, e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Eu gostaria que você se atentasse às qualidades desse homem, mas principalmente do que o texto diz. Que ele era um homem justo, temente a Deus. Ele tinha uma expectativa do consolo de Israel, nós já vamos falar disso. Mas principalmente o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Quem anda junto, querido, ele consegue receber e interpretar a revelação que vem de Deus. O Espírito Santo andava com ele e num determinado momento esse Espírito revelou que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele não morreria até que ele tivesse visto o Cristo, aquele que seria enviado pelo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, a Maria e o José, para com ele procederem segundo o uso da lei, que era no 8º dia trazer a criança, se sacrificava 2 pombinhos, esse era o que a lei dizia. Nesse exato momento estava ali Simeão, diz a palavra de Deus. E ele então, querido, no verso 28, ele então tomou nos seus braços, e ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, o Senhor pode me despedir em paz, porque o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. Que coisa tremenda! Os meus olhos, eles viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele também é luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. Com 8 dias, Simeão tinha a revelação do Espírito, que aquele menino era a salvação do mundo, ele era a luz do mundo. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Interessante, não havia nem sido dito propriamente a Maria, nem ao José, mas ao Simeão havia sido entregue. Tamanha revelação. E Simeão os abençoou e disse agora a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. E uma espada, olha o que ele diz para a mãe do menino: traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos, o renovo que viria sobre muitos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, não há um Deus como o Senhor.
Um Deus tão maravilhoso, tão digno, tão especial, que nós amamos servir. Nós estamos aqui por tua causa, Rei dos Reis. Esta reunião está cheia de propósitos. Propósito de adoração, propósito de consagração e propósito de ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso, através da vida desse homem, Pai, fale conosco. Através do relato bíblico, do texto inspirado pelo Teu Santo Espírito, fale com a Tua igreja. E que nós possamos ser, sim, abençoados nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todo o que crê, diga amém. Aleluia. Um instante da sua atenção, querida igreja. O Evangelho de Lucas, querido, é o único que vai relatar sobre a vida de Simeão. Eu digo isso porque os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles, mesmo que fale de pontos específicos ou de coisas que ambos viveram, eles descrevem de uma maneira diferente na visão e na ótica do escritor, ainda que cheio do Espírito de Deus. Mas o relato é aquilo que eles viram. Então, eu digo que um evangelho acrescenta no outro. Mas essa passagem em especial fala do Simeão, algo que os outros evangelhos não falam. Interessante, querido, que Simeão é um homem que nós não vemos muitas menções sobre ele. Não se fala de Simeão muito em pregações, não se vê muito a respeito deste homem. Aliás, nem mesmo a Bíblia, querido, relata, não fala muito sobre a história dele. O que o texto bíblico diz é que ele era um homem temente, um homem justo e temente a Deus. Isso nos inspira, né, querido, a olhar com atenção para um homem temente. A Bíblia diz que o temor é o princípio do saber. Eu penso que esse homem era um homem sábio, um homem que andava buscando as coisas de Deus. Aliás, ele tinha um grande propósito na vida dele, e daqui a pouco eu vou falar disso. Mas além de temente, justo diante de Deus, a Bíblia diz, querido, que nessa dispensação que não era tão comum, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Você não vai encontrar muitos textos bíblicos falando de homens e mulheres que tinham o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor sobre a vida deles. Hoje, querido, nós temos o privilégio de viver a dispensação da graça, onde depois da cruz, o Espírito Santo veio como resposta do céu para consolar, querido, para morar dentro de cada um de nós. Hoje, querido, é natural, embora seja sobrenatural, ter o Espírito Santo. Eu estou olhando para uma igreja que tem o Espírito Santo. Você está sentado do lado de homens e mulheres que possuem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, querido. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Espírito Santo mora em você. Aleluia. A Bíblia diz que esse Espírito, querido, ele transforma a face. Ele muda a linguagem das pessoas. Meio que um crentez toma conta de nós, né? Não é isso, querido? Ai, dá glória a Deus, amado. Aleluia. Nossas atitudes, querido, semblante, o coração daquele que tem o Espírito Santo é diferente. Como é maravilhoso encontrar pessoas cheias do Espírito Santo. Elas enchem o ambiente onde elas estão. Elas compreendem as coisas de Deus de uma maneira totalmente diferente. Elas discernem no Espírito o que Deus tem com elas. Mas nesse tempo, querido, não era comum. Mas por que o Espírito estava sobre a vida dele? Eu fiquei pensando. Quando nós lemos sobre Sansão, a Bíblia diz que toda a força
Sansão vinha do espírito que estava nele. E o Sansão, querido, nasceu para ser libertador, separado, nazireu de Deus. Tinha um propósito grande, se você olhar. Eu não vou falar aqui da história dele, mas o fato é que quando o espírito saiu dele, a força se foi. Outros homens e mulheres que nós podemos relatar biblicamente, que o texto diz, o Espírito de Deus estava sobre ele, e eles têm um chamado, e eles livraram, e eles foram conquistadores, e eles foram homens e mulheres tremendamente usados por Deus, porque o Espírito do Senhor, antes da dispensação era assim que se falava, antes da cruz era assim que se falava, o Espírito do Senhor, porque o Espírito Santo ainda não havia se revelado. Se revelou no Pentecoste, tomou aqueles discípulos, e aqueles discípulos que esperaram em Jerusalém, porque o Cristo disse, não saiam de Jerusalém, até que venha sobre vós, virtude, poder, o Espírito Santo. E eles ficaram ali, e o Senhor disse, depois vocês saiam de Jerusalém, vão para a Judéia, vai para Samaria, vai até os confins da terra, chega lá em Jaguariúna, poder de Deus, chegou querido, o poder de Deus está aqui hoje, em nome de Jesus, a partir daquele momento. Mas o Simeão, querido, ele é um homem que não tem relato bíblico, porque o Espírito estava com ele. Tinha um propósito grande, pastor. Para o céu tinha. Embora para você e para mim pode parecer comum. Qual era o propósito? Ver o Cristo. Nasceu, cresceu, até que o Espírito Santo tomou e disse, tem um propósito para a tua vida. Qual é? Ver o Cristo. Você não vai morrer antes de ver o Cristo. Muitos homens poderiam dizer, mas não tem um propósito, um outro, não. Talvez alguns possam não dar tamanha importância e ter um encontro com o Cristo. Mas ele fez daquilo o motivo da vida dele. Ele buscou aquilo. Eu penso que nas conversas dele com o Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles conversam, né? Você conversa com o Espírito Santo, querido? É natural. O homem natural que vê essa coisa sobrenatural acontecendo na tua vida, eles olham, chegam até a dizer, mas tá louco. Não chega a dizer, está falando sozinho. Não, querido. Quem recebeu o Espírito e tornou ele um amigo, um conselheiro, não faz nada sem ele. Onde vou, Espírito Santo? Em que quarto entra o Espírito Santo? Que palavra eu digo, Espírito Santo? Que acordo eu faço, Espírito Santo? Se é que tem acordo. Os que são de Deus, eles discernem as coisas de maneira sobrenatural. Eles esperam ouvir nas encruzilhadas da vida o que o Espírito Santo vai dizer. Este é o caminho, andai por ele. Então eles andam. E enquanto o Espírito Santo não fala, eles não caminham. É como a coisa da nuvem que se ela não andar, eles descansam. Se eu não dou um passo, eu descanso. Mas se eu dou um passo, eu estou disposto a guerrear, lutar e vencer. Mas parece que está inofensivo, é unção de cordeiro. Mas quando dá um passo, unção de leão. Você tem as duas unções sobre a sua vida. Enquanto você descansa, você é um cordeiro. Ah, querido, mas na hora que você dá um passo, você é um leão. Em nome de Jesus, preparado para vencer e conquistar. Não há ninguém que te detém, você tem o Cristo. O Simeão estava certo. Antes de morrer, eu vou ver o Cristo.
o Cristo do meu Senhor, Ele será consolação para todo Israel. Ele era um homem de igreja, viu, querido? Num determinado momento ele foi para o templo, e não é que tinha um casal lá, eu penso que meio diferente naquele dia, o José e a Maria. Eles estão com uma criança linda, que eu penso que Jesus era lindo. Você também? Um bebê lindo. Sabe aquele bebê que você olha e fala, mamãe, que lindo. Você faz todo momento. Então, mas era mais do que lindo, querido. Ele tinha algo sobrenatural. E quem é que vai perceber o sobrenatural no bebê natural? Alguém cheio do Espírito. O Simeão era. Querido, ele preparou a vida toda para um encontro. E quando ele viu os pais, ele disse: é ele. Ai, querido, eu penso que o coração disparou. Eu penso que ele se alegrou. Tanto é verdade que na hora que ele consegue pegar o menino, acho que ele foi sutilmente dizendo: mãe, pai, deixa eu pegar um pouquinho. Não é assim que nós fazemos? Posso pegar? Mas quando ele pegou aquele bebê de 8 dias, a Bíblia diz que ele levantou e disse: agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer. Porque a salvação está aqui. A luz do mundo está aqui. Ele é salvação para a eternidade. Ele é salvação, querido, para toda eternidade. Ele é luz para aquele que está perdido. E a Bíblia diz que enquanto ele falava com o menino, eu penso que ele estava em êxtase, eu penso que ele falava em espírito. Fosse no tempo de hoje que ele estava em língua estranha só, né? A Maria e o José olhou para ele e disse: mas que coisa maravilhosa você está dizendo. Não é comum. O Simeão viveu para encontrar o Cristo. Aliás, o Simeão, que para alguns, mas que propósito tem? Ele representa os que vivem para encontrar o Cristo. Porque a Bíblia diz que um dia nós o veremos. Olho no olho, não é? Hoje nós vemos num espelho, mas um dia nós o veremos. Aleluia! Qual é o propósito da vida do Simeão? Viver para encontrar o Cristo. Tanto é verdade, querido, que na hora que ele encontrou, ele disse: posso morrer. O sonho que se cumpriu, a promessa que ele viria, ele está no meio de nós, ele está aqui. Primeiro ele fala da identidade do Cristo, salvação, luz do mundo. A Maria e o José ficaram maravilhados. Aí ele se volta para a mulher e ele fala do propósito. Do que você está falando? Identidade e destino. De novo, né, querido? Coisa vai e volta para o mesmo lugar. Cruz, Cristo, igreja, salvação. Identidade, destino. Aliás, querido, o Simeão só entendeu o que iria acontecer na vida dele quando ele entendeu quem ele era. Vou dizer de novo, o Simeão só viveu o propósito porque ele sabia bem a identidade que ele tinha. Não é somente o céu que falou, ele é temente, ele é justo. Não, querido, ele era de fato isso, ele vivia dessa forma. Ninguém, querido, vive propósito se não tiver identidade. Deixa eu te dizer de novo, Filadélfia. Ninguém que é inconstante, que não sabe quem é,
e nem para quem nasceu vai viver propósito. Todas as vezes que eu vejo o seu testemunho, eu quis você falar da mesma palavra lá que Deus te deu lá atrás. Não é verdade? Eu identifiquei em Deus quem eu sou e qual é o propósito. Você sabe que todos nós, queridos, somos indivíduos. Igual a você não há ninguém. Identidade única. Você tem identidade única. A partir da identidade única, eu penso que o propósito também é único. Porque o que Deus separou para você, é para você. Mas como é que Deus vai contar comigo? A partir do momento em que eu decido ser quem eu nasci para ser. Eu sei quem é o Cristo. Até os demônios dizem isso, né? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Paulo, mas vocês quem são? Até os demônios sabem quem você é, querido. Amém, amado? Você é conhecido no céu, temido pelos demônios e é respeitado pelos homens. Um homem cheio do Espírito Santo, reconhecido no céu, diz amém. Temido pelos demônios e respeitado pelos homens. Esse respeito vem de onde? Da unção que é sobre você. Seus olhos falam, suas palavras falam, você é verdadeiro, você não oscila, você sabe bem o que quer. Estes, querido, eles são posicionados, o diabo odeia, diz amém. E os homens chegam ao dia também. Porque com você não tem negociata. É de Deus e pronto. Diga para o teu irmão e para a tua irmã, você é de Deus e pronto, viu, querido? Você é de Deus e pronto, não tem negociata. Querida, é extremamente necessário você identificar o teu propósito. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Você crê? Eu nasci para trabalhar, não é esse o propósito. Nasci para ser pai, nasci para ser mãe, também não é isso aí não. É maravilhoso, mas também não é não. Nasci para me casar, também não é, viu, querido? Estou falando de um propósito em Deus. Quando Deus, antes da formação do mundo, pensou em você e disse, mas vai ser assim, ó, cabelinho assim, orelhinha assim, olhinho assim, e vai fazer isso. E vai ser um abalo naquela cidade. Vai ser um abalo naquela geração. Vai marcar território. Vai ser representando o céu, onde estiver. E vai falar do meu nome. Vai honrar o reino. Vai profetizar. E vai haver cura, salvação, libertação. Vai ser quem nasceu para ser. Homens e mulheres de propósito. Sabem quem Cristo é? Sabem quem nós somos? E para que existimos? Eu vou ler um texto com você, querido, que é um texto que fala de um homem que não sabia bem quem Jesus era. Você vai ver a diferença, João, um pouquinho mais à frente, João capítulo 1. Aleluia. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer, Deus tem um propósito na tua vida. Amém, você crê nisso? Diga para o teu irmão, Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida, meu irmão. Aleluia. Maurício, tem um ciclo novo começando na sua vida, na sua família, viu, querido? Tem um ciclo novo começando na família de vocês, em nome de Jesus. Essa noite não é normal na vida de vocês. Oh, recabanhaste. Digno. Você encontrou, querido João, capítulo 1? No verso 45, Jesus está escolhendo os seus discípulos, aqueles que iriam seguir com ele. E tem uma conversa aqui do Filipe com Natanael. No verso 45 de João capítulo 1. Filipe achou Natanael e disse para ele,
Havemos achado, nós encontramos aquele de quem Moisés, o profeta, escreveu na lei. E de quem escreveram os profetas, nós encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Querido, eles associavam muito naquela época o nome da pessoa com o lugar de onde eles estão vindo, da cidade de origem deles. E a Bíblia diz que Filipe, quando vai fazer menção de Jesus, ele diz Jesus de Nazaré, Jesus daquela cidadezinha. E olha o que o Natanael vai dizer, querido. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que ele disse? Pode vir. Ele já está pensando na cidade, ele já está pensando no povo. Não é tão expressivo assim. Você sabe que eu sempre brinco assim com o pastor Nelson, né? Veio de Catolé. Quando ele veio para cá, eu dizia para ele: não tem no mapa. 16 anos atrás não tinha, viu, querido? Pode ter hoje. Não é? Diz que é uma rua só. Orelhão lá no meio da cidade, para todo mundo atender. Olhando, né, natural, pode vir alguma coisa boa de Catolézinho. Veio. Está aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Veio, querido. Olha como Deus é, Sondolá e Catolé. Um homem bêbado, não é? Um distante de Deus. Mais um. Deus olhou e falou: não, vou fazer desse homem aqui uma bênção na terra. E eu vou levar ele lá para Jaguariúna. Vou colocar ele numa igreja bendita que tem a minha presença. E lá ele vai ser um exemplo de homem temente a Deus, de que anda em amor. Essa é a palavra que eu tenho para você, meu irmão, e para sua família. Vocês andam em amor. Deus te tirou, querido, lá daquela cidade. Onde você nasceu mesmo? Bragança Paulista. Você é de onde, querido? Fala aí, amado, não tem vergonha não, já falei a minha cidade. Você veio de onde? Então, alguém pode até perguntar: mas vem alguma coisa boa lá de onde? Bragança Paulista? Veio, você. É você que Deus escolheu. Eu não sei quantas pessoas tem, querido, na sua cidade. Eu fiquei surpreso. Eu fui para Uberlândia semana passada fazer um casamento. Disseram que tem 1 milhão de habitantes. Falei: mas tem uma cidade grande assim em Minas? Eu sou de família de mineiro, né, mãe? É, tudo mineiro, mas só conheço cidade pequena. Tem 1 milhão de habitantes. Eu falei: isso aqui é Belo Horizonte? Ele falou: não, é Uberlândia. Eu não sei se tem 1000 habitantes ou 1 milhão. Eu sei que Deus escolhe homens e mulheres como Simeão para viver propósito, querido, que para os homens naturais parece ser nada, mas para o céu é tudo. Alguém pode ver o teu dom, Euquias, e dizer: mas não podia estar tocando aí num conjunto daqueles, que para mim é melhor do que Kennedy, viu, querido? Você lembra de Kennedy? Você lembra, querido? É do seu tempo também? Não me deixa só. Eu falei aqui, os jovens ficam olhando assim: mas quem que ele falou? Então. O que Deus tem para a vida de um homem, para um servo, é o plano dele. Eu vou usar esse homem para trazer outros homens do coma, outras pessoas para a cura e para a salvação. E se for o último instante da vida, pelo sopro, porque é literalmente um sopro, vai entrar no coração deles e vai salvar. Ah, querido, Natanael não conhecia. Ele disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não sabia, o Cristo estava vendo, né? Aliás, ele sabe de tudo. Disse Filipe: vem e vê, vou te apresentar. O Natanael disse: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? O Filipe respondeu: vem e vê você, vem cá, tira a prova.
Jesus viu Natanael chegando, querido. Ao invés do Natanael dizer alguma coisa, é o Cristo que vai dizer para ele. Olha o que Jesus vai dizer: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Um homem muito verdadeiro, que o que ele pensa, ele fala. O que ele pensa, ele fala. Falou demais, mas que ele é verdadeiro, ele é. Disse-lhe Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Aquela conversa que você estava tendo lá com o Filipe, eu te vi. Jesus podia até dizer: eu até ouvi você falar de mim, viu? Mas Jesus é maravilhoso, né, querido? Ele não é homem, então ele falou: eu te vi. Ele falou só isso: eu te vi lá debaixo da figueira. Aí o Natanael já se rendeu, né? Respondeu e disse: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai responder, querido, porque ele pensa que ele está convencendo Jesus. E Jesus disse assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores, homem, eu tenho preparado para você, você vai ver coisa maior. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que daqui em diante você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido, o Natanael estava todo feliz, dizendo: ele é o mestre, porque Jesus fez uma revelação, né? Eu te vi lá debaixo da figueira. Mas o Senhor olhou para ele e disse: não, mas o propósito não é isso aí não. Eu tenho um propósito muito maior para você. Se você primeiro identificar quem eu sou, você vai saber do propósito. E o propósito você nunca viu na sua vida. Pensa num céu aberto. É o que eu tenho sobre a sua vida. Eu tenho céu aberto. E os anjos vão subir e descer. E por que eles fazem isso? Porque os anjos existem para te servir. Eles vão subir e descer. Se você falar cura, eles vão curar. Se você declarar: Jesus envia os anjos para me proteger, Ele vai proteger. Nada vai te faltar, meu irmão. O propósito você vai viver. Diga para o teu irmão: o propósito você vai viver, em nome de Jesus. Quando é que nós vivemos o propósito? Quando nós identificamos quem nós somos em Cristo. Estou terminando, querido. Quando nós identificamos quem nós somos em Cristo, nós vivemos o propósito. Sabe por quê? Porque sem Ele nada podeis fazer. Enquanto, querido, você viver aquela gangorra, né? Ora você está bem, ora você não está tanto assim. O propósito não se cumpre. Vou dizer de novo: Deus não vai usar homens e mulheres inconstantes. Ele vai usar, querido, pessoas como Simeão, posicionadas. Nasceu para quê? Ver o Cristo. Está esperando o quê? Ver o Cristo. Que palavra que você tem dentro do seu coração? Ver o Cristo. Está alegre por quê? Vou ver o Cristo. Querido, nada tirava aquilo do coração do Simeão. Eu vou viver até ver o Cristo. Quem identifica quem é, vive o propósito. Aliás, quem você é em Cristo? Qual propósito Deus tem para a tua vida? Não é coisa pequena não, meu irmão. Ai, o que Ele tem para você não é pequeno não, meu irmão. Ai, diga para a pessoa que está do teu lado que Deus tem para a tua vida. E através da sua vida. Não é pequeno, não é pequeno, não é pequeno. Pensa numa coisa poderosa e grande. Ai, pastor, mas Ele vai usar você. Não, querido, essa coisa é com você. Essa coisa é com você. Você é o único para fazer essa coisa única. Identidade e destino.
nasceu para um propósito. Vou terminar dizendo do Gideão. É quase Simeão, né? Gideão. Quando o anjo do Senhor o encontrou naquele lagar, depois você lê lá em Juízes. O anjo do Senhor olhou para ele e falou: ô homem valoroso, corajoso, temente. Ele achava isso dele mesmo? Nada. Ele começou a dizer, parece que a música é o contrário, né? Eu sou o menor, da família mais pobre, não sou capaz. E quanto mais ele falava isso, mais Deus dizia para ele: você é corajoso, você é valente. Mas ele não estava certo disso. Ele falava: não, eu sou pequeno, eu sou pobre. Quase que ele disse: eu sou miserável. Ele não disse não, mas ele estava pensando. Mas o Senhor tinha um plano para ele, e através da vida dele. O Senhor insistiu com ele, até que ele disse: então me prova. E ele vai fazendo prova de Deus. Mas o Senhor escolhe aquele moço, e a primeira missão dele, querido, não é destruir o exército inimigo. A Bíblia diz, querido, que quando ele foi convencido pelo Espírito de Deus, o Senhor disse para ele: hoje você vai quebrar a tradição da tua casa. O pai dele tinha um Baal gigante lá, uma estátua gigante no templo. Eles se dobravam diante daquilo, todo o povo se dobrava diante daquilo. E o Senhor disse assim: olha, você vai lá na casa do teu pai, junta aí uns 10 servos teus e quebra aquela imagem lá. Quebra aquele Deus estranho lá, aquilo abomina os meus olhos. Ele já estava convencido de Deus. Eles foram, derrubaram a estátua, quebraram a estátua. No outro dia, os povos daquele lugar foram lá e viram lá a estátua do Baal quebrada, debruçada no chão. Os homens ficaram furiosos, querido? Que eles iam lá adorar todo dia. Não é que naquele dia o Deus deles estava caído lá. Aí contaram lá: ah, foi o Gideão que fez isso, o filho de fulano. A Bíblia diz, querido, que o povo foi naquela casa. Falaram para o pai de Gideão: nós sabemos que foi seu filho, traz ele para fora, porque nós queremos ensinar uma lição para ele, não fazer isso com o nosso Deus. Nós vamos dar o pago para o Gideão. O pai dele, muito sabiamente, sabe o que disse? Se o Baal que vocês servem a Deus, vingue-se ele. Se o Baal que o meu filho derrubou e quebrou, se ele é Deus de verdade, por que ele não se vinga? E assim começou, querido, a trajetória. Se é que eu posso chamar de trajetória? O propósito de Deus na vida de... que se sentia pequeno, talvez igual você, viu, querido? Incapaz. Mas Deus tinha um plano. Pastor, eu sou quase um anônimo aqui. Não para Deus. Eu vim agora para essa cidade, mas o propósito de Deus é na eternidade, querido. Eu sou tão jovem, mas no vento você já era abençoado. Não sei falar, leva o Arão com você, ele fala por você, mas que eu vou te usar, eu vou. Que desculpa você vai dar, querido, para não viver o propósito? Ai, não sei ler a Bíblia, o Espírito Santo te revela. A letra é pequena, tem Bíblia de letra grande. Não tem? Tem, mas tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Sou jovem, tem para jovem. Sou senhora, tem para senhora. Tem tudo, querido. Se não bastasse, tem explicação. Não tem? Tem Bíblia que vem explicando o texto. Está muito fácil. Mas isso é início. Porque daqui a pouco, ele vai falar face a face. E aí um sopro você entende. Um pássaro você entende.
Espírito Santo é sutil. Um sopro. Ai, está aqui. Porque o sopro dele é bálsamo, né? Refrigera a minha alma. Eu não sei qual é teu propósito, querido. Mas cada um de nós devemos saber quem nós somos em Deus. Que sem Ele nada podeis fazer. Mas nele eu tenho força, eu tenho proteção, eu tenho paz, eu tenho entendimento. Nós temos tudo. Você já perguntou para Deus, por que você me deu tudo? Por que você me capacitou tanto? Por que você se revela de uma maneira tão maravilhosa na minha vida? Por que, Senhor, tu me deste esse dom? Eu já notei, eu faço isso com facilidade. Por que Ele te entregou? Tem propósito. Deus vai usar você como você é, meu irmão. Deus vai usar você como você é. Diga para o teu irmão, Deus vai usar você como você é. Aleluia. É claro que aperfeiçoado. Amém, meus queridos. Simeão foi um homem que viveu para ver o Cristo. É o propósito da igreja. Vivermos na terra até que Ele venha. Amém, querido. Quando eu li o texto, eu entendi, falei, Deus, como é que eu não tinha visto isso antes? Simeão viveu. Não tem propósito mais glorioso do que esse. Tem gente que diz, eu vou viver para construir uma casa e depois posso partir. Sossegado. Uma casa não vai junto. Não é? Eu vou viver para conquistar poder. Mas no pó todos são iguais. Se bem que os homens, né, querido, constroem jazigo. Aqui viveu fulano de tal, aquelas placas enormes. Mas se você desenterrar, querido, só entre nós, não conta nada para ninguém. É osso do mesmo jeito. Desenterra para ver. Não vai lá no cemitério, né? O pastor mandou vir aqui com a pá. Não, também não. Eu gosto de dizer isso. Alguns dizem assim, eu quero ser nome de rua. Ô sonho. Nome de rua, olha. Vamos fazer uma homenagem, vai ser nome de rua, tá, querido? Se for lembrar de mim, lembra. Foi um homem de Deus. Serviu o Senhor, servia de verdade. Até não ia muito com a cara dele, não. Isso é brincadeira, você vai com a minha cara. Porque o homem julga, né, querido? Mas era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Serviu o Senhor com integridade, não era inconstante. Levava as coisas do Senhor a sério. Que o céu possa falar isso de você. Viva teu propósito. Amém, querido? Estou terminando dizendo, viva teu propósito. E o teu propósito é em Deus. O teu propósito é em Jesus Cristo, meu Senhor. O teu propósito é guiado pelo Espírito Santo. Sem Ele, nada podeis fazer. Amém, querido?